Então, bom dia a todos mais uma vez. Pessoal, olha só, hoje eu trouxe mais um tema para a gente trabalhar, tá certo? Tema, a cultura do cancelamento. É um tema muito discutido, muito falado. Desde 2019 para cá, vem sendo muito debatido este tema. Não sei se você já tem conhecimento a respeito do que se trata. E eu achei bem pertinente a gente abrir essa discussão para que vocês possam produzir uma redação sobre ele, tá? E vamos começar entendendo do que se trata a cultura do cancelamento. Então, o texto 1 vai dizer aqui o que é a cultura do cancelamento e como ela afeta o debate nas redes sociais. O fenômeno ganhou destaque nos últimos anos e atinge tanto anônimos quanto famosos. E aí começa dando como exemplo as lives da cantora sertaneja Marília Mendonça, que normalmente chamam a atenção pela quantidade de público. A última delas, realizada no dia 8, virou assunto por outro motivo. Não pelas músicas, não pela fama, não pelo público que ela tem como sendo público-alvo das músicas, das canções dela, mas sim o fato que levou ao cancelamento da artista nas redes sociais. Entre uma música e outra, a cantora comentou que um colega teria beijado a mulher mais bonita da vida dele, em uma boate gay em Goiânia, e riu junto com os membros da banda. Comentário esse que rendeu acusações de transfobia e se tornou um dos crimes, aliás, um dos temas mais comentados no Twitter. O episódio foi tido como mais um da chamada cultura do cancelamento, né? Que, sobretudo, a partir do ano passado, de 2019, tem sido comentada a exaustão. E o que é o cancelamento? O cancelamento é a ação de deslegitimar a presença de pessoas ou organizações no debate público. Desse modo, seja por conta de um erro cometido ou de um acontecimento que tenha gerado reação negativa, subtende-se que não é aceitável que essa determinada pessoa, seja famosa ou não, reivindique espaço para se posicionar. Ainda que não ocorra exclusivamente com celebridades, é por meio delas, como canceladoras ou canceladas, que o fenômeno ganha maior proporção. E tudo isso é validado por um movimento em massa, um efeito manada, explica o coordenador Cláudio Couto, do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Já para Lilian Carvalho, que é coordenadora do Núcleo de Comissão de Marketing e Redes Sociais Digitais da FGV-ESEP, a expressão cultura do cancelamento ganhou outra proporção, inclusive para responsabilizar figuras ou acontecimentos do passado. Quando falamos de cultura do cancelamento, estamos falando também do Tribunal da Internet, que processa e julga. Então, para ela, é como se a internet hoje tivesse tornado um tribunal, onde todos têm o direito de apontar, de acusar e condenar, não é? E se a gente for analisar por esse viés de fala de Lilian Carvalho, a gente vai observar que, embora as redes sociais elas tenham, a internet tenham trazido muitas contribuições, tem esse lado muito chato, que eu considero como sendo um lado chato. Às vezes você diz A e as pessoas entendem A, B e C, não é? Quando você lança algo em público, uma postagem, uma fala, uma opinião, muitas vezes as pessoas interpretam ao modo que elas querem interpretar. Então, isso é mais um cuidado que nós devemos ter com essa superexposição na internet, nas redes sociais. Não é? Saber que a internet não esquece, a internet não perdoa se porventura você se expressa de um mau modo, se você se expressa
de uma forma equivocada, tá? A internet, ela vai gerar a fundo aí algo que seja contra a sua fala, que seja contra o seu posicionamento. Isso aí pode acarretar em vários fatores, inclusive até no cancelamento, que nós vamos ver aqui que gera também problemas de saúde mental, porque muitas pessoas que são canceladas, que são acusadas nas redes sociais, acabam entrando em depressão, não é? Por terem aí que ser obrigadas a saírem de cena, a deixarem esses espaços de comunicação pública, que são as redes sociais, tá? E aí o texto 2, que eu gostaria de pedir a ajuda de alguém para ler aqui para a gente, vai falar que a cultura do cancelamento é uma forma de mudança que gera a polarização. Quem gostaria aqui de fazer a leitura desse texto? Vamos lá, me ajudem aí. Arnóbio, Renan, Hugo, Águida, Açucena, Ruth. Me ajudem aí na leitura desse texto. Vamos lá, gente? Quem pode ler para mim, para a gente? Ruth, Arnóbio, Renan. Texto esse vai falar sobre, não é? Alguns exemplos até de pessoas que tiveram suas redes sociais, né, suas falas canceladas por conta desses episódios aí, gerados pela cultura do cancelamento, tá bom? Vamos lá, gente, quem vai ler? Ruth, pode ler, Ruth, para a gente? Pronto, muito bem. Leia aí, Ruth. Grandes marcas, famosos, políticos. Grandes marcas, famosos, políticos ou cidadãos comuns. Ninguém mais está a salvo da cultura do cancelamento, que denuncia os erros de cada um e que exige que a pessoa se redima a ponto de que alguns reclamam dos excessos e de sua contribuição para a polarização política. Isso ocorreu com a escritora britânica J.K. Rowling, acho que é assim, autora da saga Harry Potter, por declarações sobre os transexuais consideradas preconceituosas. Uma declaração polêmica, um tweet com duplo sentido escrito há 10 anos, um vídeo comprometedor e as redes partem para o ataque. Deve-se cancelá-lo, deixar de consumir seus produtos, corromper sua imagem, perturbar sua atividade, até que se redima, até que peça perdão ou tente compensar sua ação. O popular youtuber Shane Dawson passou pela situação, a partir da divulgação de antigos vídeos com conteúdo racista, assim como a cantora Lana Del Rey, por causa de uma mensagem no Instagram na qual criticava atrizes negras. A marca de arroz Uncle Ben's também passou por essa situação por causa da sua logomarca ter sido considerada racista. Ou a gigante da indústria de alimentos, Goya, atacada por latinos nos Estados Unidos porque seu diretor apoia Donald Trump, que defende políticas contra imigrantes. Muitas pessoas aprovam a cultura do cancelamento
porque veem nela o surgimento de um novo poder, agora disponível para um número maior de pessoas, quando anteriormente era limitado a poucos. Outras veem essa cultura com o objetivo de sentir, às vezes, simplesmente a satisfação por apontar dedos, julgar e derrubar alguém. Muito bem. Então, como vocês puderam observar nesse texto que Ruth leu para a gente, não é? Não só famosos, como também marcas, empresas, passam aí por essa situação. Nós vamos ver aqui como exemplo também o Boticário, que sempre traz em suas propagandas causas LGBT, e por conta disso, vem também sendo alvo de cultura de cancelamento, tá? Eu trouxe também esse meme não. O meme é no fim, do slide. Essa charge para vocês, não é? Esses quadrinhos que mostram aí a imagem deste rapaz fazendo uma boa ação, não é? Para um mendigo, e a moça anuncia: veja, aquele cara está fazendo uma boa ação. De repente surge, não é, um rapaz mostrando em público, não é? Ações, postagens, enfim, falas dessa mesma pessoa há 20 anos. E olha o que é que ele diz. De que adianta ele fazer uma boa ação hoje se há 20 anos ele era uma pessoa horrível? Veja, tenho provas. Ora, é como se hoje, passados 20 anos, aquela pessoa não tivesse mais o direito de evoluir, de mudar de pensamento sobre um determinado assunto, ter mudado a sua visão sobre um determinado grupo social. Talvez há 20 anos ele tivesse uma fala preconceituosa contra negros. Depois de muito tempo, depois de muito estudo, de muita pesquisa, de muito diálogo, ou terapia, ou psicólogo, não sei, ele mudou de pensamento, né? Mas não, as pessoas insistem em trazer à tona publicações, né, postagens, falas, entrevistas de 20 anos, 30 anos, né? Como se a pessoa ela não tivesse o direito de mudar de pensamento. Eu trouxe aqui também um vídeo que vai esclarecer melhor para vocês aí a respeito da cultura do cancelamento. O termo cultura do cancelamento é algo que vem se fortalecendo na internet e foi definido pelo principal dicionário inglês australiano como o termo do ano de 2019. A definição abrange um comportamento que se tornou muito comum na internet, o de passar a ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz, caso ela cometa um erro grave ou, às vezes, não tão grave assim. No começo de 2015, uma matéria do The New York Times viralizou nas redes. O jornalista Jon Ronson conta a história da nova-iorquina Justine Sacco, uma diretora de comunicação de uma multinacional americana, que ao viajar para a África do Sul em 2014, fez uma infeliz piada no Twitter dizendo que esperava não pegar AIDS durante sua estadia. Enquanto voava, o comentário viralizou. E as pessoas começaram até a brincar e fazer piadas utilizando a hashtag Justin já pousou? Quando a viagem acabou, a sua vida tinha mudado. Justin perdeu o emprego, ouviu de uma tia que ela havia manchado o nome da família e foi durante muito tempo ridicularizada nas redes. Anos depois, sofria ainda as consequências do seu comentário. A matéria de Jon Ronson, que depois virou um livro, talvez seja a primeira reflexão mais profunda sobre o que é a cultura do cancelamento. De lá para cá, esse comportamento se intensificou ainda mais nas redes. J.K. Rowling, Anitta, Biel, Kanye West e vários outros nomes famosos foram, de certa forma, cancelados. Entre os grandes empresários do ramo artístico, a questão não é mais se o cancelamento de um artista vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer. E por esse motivo, já existe até uma espécie de regra de comportamento para as redes sociais. Fotos em cima de elefantes, imagens ao lado de crianças pobres, curtidas em perfis de pessoas que os fãs não gostam, postagens políticas, tudo agora é monitorado pelos profissionais que agenciam os artistas.
Existe ainda uma cartilha de como lidar com o cancelamento quando ele acontecer. É consenso, por exemplo, que é melhor se manifestar sobre o que aconteceu do que se manter em silêncio, já que isso reforça a sensação de culpa. A cultura do cancelamento vem também com alguns perigos, como, por exemplo, culpar alguém antes do seu julgamento. Em 2017, Gustavito, cantor de MPB de 33 anos e integrante de grandes blocos de carnaval de Belo Horizonte, foi acusado de cometer um estupro em um post do Facebook. Ele viu seus shows serem cancelados e seus patrocinadores sumirem. Entrou em depressão e não saiu mais de casa. Porém, em setembro de 2019, ganhou uma vitória por calúnia na justiça contra sua acusadora. Mas, mesmo com a vitória, o estrago já estava feito. O tempo em que permaneceu cancelado não volta. Há um ditado que a internet não esquece. E vale para o que você fez no verão passado ou há muitos e muitos verões. A marca do linchamento, ela não some. Cada um tenta superar o cancelamento de uma forma. Seja com pedido de desculpas, negação da acusação, contratação de um gestor de crise, mas a volta à normalidade online, sem ataques, e a recuperação de ganhos financeiros pode ser difícil ou mesmo impossível. A identidade de alguém pode acabar resumida em um único erro. Bom, esse vídeo é mais esclarecedor, tá? E eu trouxe também para vocês, gente, um relato aqui de um youtuber, que também é DJ, que ele viveu essa realidade aí da cultura do cancelamento e vai falar um pouquinho para a gente sobre o outro lado que ele viu dessa experiência. Eu vivi o outro lado da cultura do cancelamento. Depois de anos produzindo conteúdo no YouTube sobre sexualidade, comportamento, sobre as minhas vivências pessoais, eu fui sentindo que era muito lindo e corajoso você se expor honestamente e de maneira vulnerável nas redes sociais. E aí, em 2018, eu resolvi fazer um vídeo sobre a pressão que a gente sente para ser o que os outros querem que a gente seja. Essa era a minha ideia, gerar esse tipo de discussão. Mas, na prática, foi um fracasso. Eu errei nas palavras, eu ofendi as pessoas, e eu tratei de maneira muito equivocada temas tão sérios como saúde mental, vigorexia. Eu não era um criminoso, mas eu tinha falado besteira. E depois aconteceram em outros momentos também. Eu sou DJ. Teve uma vez que eu fui tocar uma música de um funkeiro famoso que tinha sido cancelado. E aí eu fui cancelado por replicar o trabalho de um cara que tinha sido cancelado. Teve uma outra vez que eu fui cancelado por não gostar da música nova da Lady Gaga. Alguns dias depois eu elogiei o álbum novo da Lady Gaga e aí ficou tudo bem, eu fui descancelado. Tá certo que com o efeito memetizador da internet, às vezes as coisas viram brincadeira, mas não naquele primeiro caso que eu contei para vocês sobre a minha fala num vídeo no YouTube. Depois de milhares de comentários e dislikes, eu tinha medo que o meu futuro profissional tivesse sido arruinado, porque eu tinha sido cancelado pela cultura do cancelamento. Tá certo que na época o nome ainda não era bem esse, né? Mas a maneira que acontecia é a mesma que se dá hoje em dia nas redes sociais. Um grupo se sente atacado por uma fala predatória, ou um posicionamento, seja essa fala ou posicionamento de uma marca ou de uma pessoa, se manifesta em massa para que haja um boicote contra o responsável. E o motivo do cancelamento pode ser por várias coisas, uma fala machista, gordofóbica, por alguém que expressa determinado posicionamento político, um filme antigo que faz apologia à escravidão ou até uma marca que usa de couro de canguru nos seus sapatos. E a cultura do cancelamento já mostrou casos muito efetivos quando ela foi aplicada a empresas. Por exemplo, teve uma vez que uma marca muito famosa de cervejas fez uma campanha pedindo que as pessoas esquecessem o não em casa durante o carnaval. Isso claramente incentivava a cultura do estupro. Pegou muito mal na época, mas desde aquele momento a empresa definitivamente mudou o olhar sobre a mulher nas suas propagandas e começou a exibir
novos corpos, diferentes sexualidades nas suas propagandas, fizeram até campanhas pela diversidade, por respeito e, pasmem, até sobre feminismo. Teve um outro caso também de uma marca de produtos de higiene mundialmente famosa que mostrava numa das suas propagandas uma mulher preta se transformando em branca depois de usar um dos sabonetes da marca. Esse caso de racismo ele foi denunciado, compartilhado mais de 10 mil vezes na internet. E desde então a marca vem fazendo um trabalho de fortalecer e de empoderar o corpo e os cabelos das pessoas pretas. Eles até patrocinaram o filme Hair Love, que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2020. O filme fala sobre amor, autoaceitação, sobre empoderamento e mostra um pai que tem que pentear os cabelos crespos da sua filha pela primeira vez. E esses casos me mostraram o que há de melhor dentro da cultura do cancelamento. É uma maneira de você empoderar grupos vulneráveis e oprimidos contra injustiças sociais, de você transformar marcas e as suas políticas. A cultura do cancelamento fez pressão em judiciários para que fossem punidos casos de violência sexual, como com o movimento Me Too, em que artistas mulheres denunciavam que também tinham sido vítimas de abuso sexual dentro da indústria do entretenimento. Gente, segundo o The New York Times, foram mais de 200 homens poderosos que perderam os seus espaços de trabalho e 43% desses postos de trabalho foram substituídos por mulheres. Mas eu estou aqui para falar sobre o outro lado da cultura do cancelamento. E quando a gente cancela pessoas? Pessoas que são canceladas, mas que continuam existindo. Na internet existe esse mito das fadas sensatas, né? Pessoas que nunca erram. Também ficou muito popular aquele movimento Ninguém Solta a Mão de Ninguém, um ato muito lindo de união, de resistência. Mas e quando o outro erra? Quando a outra decepciona? Quando se tropeça na própria violência que sobrevive dentro de si mesmo e se transborda ignorância. Aí a gente passa de ninguém solta a mão de ninguém para eles que lutem, como disse o jornalista Antônio Laudemir. É preciso deixar claro que atos de violência precisam sim ser responsabilizados. O que eu sugiro é que a gente reveja a expectativa que a gente coloca sobre pessoas públicas. Parece que existe uma certa cobrança perfeccionista que não tolera que pessoas que se expõem publicamente errem. E se a gente parasse de cancelar pessoas e começasse a cancelar atitudes? Parece um consenso que a nossa política está mega polarizada. Mas e as nossas relações interpessoais? A gente está dividindo as pessoas em gavetas e compartimentando elas em certas ou erradas. Amo ou odeio. É um mundo líquido de Bauman em que as relações escorrem pelas nossas mãos. Vocês se lembram quantas vezes vocês já erraram? Quantas vezes vocês aprenderam a partir de uma falha e quantas vezes vocês acham que vocês ainda vão errar? Na minha vida, sem dúvida, foi através dos meus erros que eu aprendi grandes lições. Inclusive, quando rolou aquela minha fala lá no YouTube em que aconteceu o meu cancelamento. Na época foi complexo de lidar porque ninguém gosta de sentir que é odiado. Né? O cancelamento traz a impressão de que a opinião pública te abomina e que as pessoas nunca mais vão voltar a gostar de você. Tá certo, foi um episódio super importante, né? Com esse erro eu pude aprender, por exemplo, sobre responsabilidade de influência. Foi isso que eu aprendi, inclusive, com um menino que entrou num pacote turístico entre planetas e que fez amizade com uma raposa superdotada. Tu te tornas eternamente responsável pelos stories que publicas. A gente fez da internet um território de juízes e juízas que fazem justiça com as próprias mãos, onde os prints e as conversas do WhatsApp definem que a gente vai ter culpados até que se prove o contrário. E a gente pode tentar resolver essa nossa questão de duas maneiras. Linchamento virtual. A psicologia até vai definir isso através do senso de pertencimento com uma comunidade, né? Tá todo mundo comentando, então eu vou comentar também, mesmo que seja através do ódio. Ou
a gente pode exercitar a nossa capacidade de resolver conflitos, exercitar a nossa capacidade de discordar uns dos outros. E, cara, foi mal. Nesse momento aqui do vídeo vai entrar um clichê. Mas é preciso que você trate em diálogo e respeito o erro do outro, assim como você espera que o outro trate com respeito e diálogo o erro que você ainda vai cometer. E para as pessoas que foram canceladas, existe um negócio chamado gerenciamento de crise. Sabe? Então, eu não sabia. Tanto que quando aconteceu comigo, a minha reação foi deletar o vídeo, depois eu fingi que nada tinha acontecido e depois eu nunca mais voltei a fazer vídeo pro YouTube. Sendo que a solução era simples. É só baixar a guarda, entender onde que você está equivocado, peça desculpas honestamente pelo erro que você cometeu e mais, proponha alternativas reparadoras pelo ato que você cometeu. Nós não somos eternamente definidos pelas nossas falhas e pessoas que produzem coisas boas também erram. Essa última frase não é minha, ela é do Obama. E ele disse mais, a cultura do cancelamento, não é ativismo. Acima de tudo, eu acredito que a cultura do cancelamento é sobre transformar a realidade. E não existe verdadeira transformação entre pessoas onde não existe diálogo. Ninguém deixa de ser racista porque foi obrigado a deixar de ser racista. Ninguém deixa de ser homofóbico porque a lei proíbe a homofobia. Os atos podem até ser inibidos, mas a ideologia preconceituosa permanece ali, submersa, quieta, esperando a hora de ser colocada para fora. Não existe transformação onde não existe diálogo. Eu aprendi com aquele meu erro de 2 anos atrás, quando alguém me falou onde que eu estava sendo equivocado, sem me xingar de lixo, estrume, na internet tem uns xingamentos meio esquisitos, ou pedindo que eu fosse atropelado na BR. Todos esses comentários, eles eram sobre ódio, mágoa e sem qualquer possibilidade de transformação. Mas como fazer isso se a gente está mais preocupado em atacar os acusados do que em discutir a causa do problema? Nós precisamos cancelar a cultura do cancelamento, ou o próximo cancelado pode ser eu, ou pode ser você. Então, pessoal, a fala dele se resume muito na importância do diálogo, na importância de dar a oportunidade à pessoa de se retratar, de se redimir, de dizer novamente aquilo que porventura ela tenha dito de forma equivocada, né? E eu acho muito importante que esse espaço de diálogo se dê por meio das redes sociais, mas um diálogo que realmente seja construtivo e não apenas críticas e não apenas apontamentos de dedos, julgamentos, né, como realmente vem se tornando aí as redes sociais. E aí, como argumentação para a redação, eu trouxe para vocês alguns destaques aqui, tá? Que vocês podem citar na redação de vocês como argumentação. O cancelamento e as pautas sociais, não é? Que esse movimento na internet vem fortalecendo pautas sociais, principalmente no combate a estruturas opressoras, machismo, racismo, a discriminação. Não é? Então, esse é o lado positivo. As pessoas que pertencem a esses grupos, negros, mulheres, homossexuais, travestis, enfim, essas classes que sofrem, não é, por algum tipo de preconceito, por algum tipo, não é, de rejeição, de exclusão da sociedade, ganham espaço para lutar aí contra os seus direitos, tá? A favor dos seus direitos, melhor dizendo. Porém, nós temos também o lado negativo, né? É importante enxergar os dois lados da moeda. E aí as redes sociais, como o Twitter, por exemplo, ao permitirem a viralização de conteúdos e opiniões, acabam possibilitando o fenômeno do cancelamento de pessoas e empresas de forma muito rápida. Muitas vezes até sem nem dar tempo da pessoa se retratar. E nem sempre as denúncias e as exposições condizem com uma luta social. Porque as redes, elas podem ser usadas também, infelizmente, como espaço para disseminação de ódio, aquilo a que um grupo discorda. Tá? E aí também existem os riscos sociais, como eu falei no início da aula, né? O compartilhamento e a exposição sem averiguação dos fatos
sem saber se realmente são verídicos, se têm fundamento, podem acabar prejudicando a vida social daquela pessoa que está sendo acusada e comprometer aí a sua saúde mental, tá? Visto que há a possibilidade de manipulação dos fatos ligados ao ato de cancelar. Como repertório, eu trouxe aqui algumas atualidades, citações, tá? E repertório sociocultural cinematográfico. Como atualidade, você pode citar movimentos de cancelamentos famosos de empresas, como, por exemplo, o Boticário, que foi cancelado por apoiar a causa LGBT em suas propagandas, tá? Na área da ficção, citar Black Mirror, não é? Que é uma série que, dentro do episódio Odiados pela Nação, traz aí uma sequência de mortes, que é atrelada a um jogo viral das redes sociais, supostamente inofensivo, que por meio da hashtag ele elege pessoas que mereciam ser mortas em razão de atitudes consideradas condenáveis pelos usuários. Então, você pode fazer esse recorte aí com a série Black Mirror. Ou trazer uma citação, como, por exemplo, a do filósofo francês Gabriel Tarde, que vai dizer que, por mais que uma opinião se difunda, ela pouco manifesta se for moderada. Mas, por menos difundida que seja uma opinião violenta, ela se manifesta e muito. Ou seja, às vezes uma outra opinião pode até nem se disseminar, não é, nas redes sociais. Porém, se for uma opinião que configure-se como sendo uma opinião violenta, vai ganhar uma proporção muito grande, tá? Como intervenções, vocês podem citar como agentes as escolas, a mídia, as redes sociais, as escolas no papel de educar crianças e jovens sobre os impactos de movimentos coletivos de cancelamento na sociedade, com aulas de educação midiática e o uso adequado de redes sociais. E a mídia, as redes sociais, como tendo aí o papel de analisar fontes de viralização de compartilhamentos por filtros de segurança, a fim de evitar informações falsas ligadas às denúncias, ou seja, averiguar, não é, verificar se realmente tem fundamento as acusações que estão sendo postas, que estão sendo colocadas contra determinada empresa, contra determinada pessoa que tem uma vida pública, tá? Na sociedade. E aí vocês têm até 15 dias para me enviar esta redação, de hoje a 15, com este tema, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Deu para ficar claro? É um tema complexo, mas ao mesmo tempo bastante pertinente, já que de 2019 para cá vem sendo colocado muito em pauta essa discussão sobre a cultura do cancelamento. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação para fazer, fique à vontade. Ou se também estiver tudo compreensível, tudo tranquilo, a gente pode encerrar a aula. Alguma dúvida? Tudo certo? Pronto. Então, eu vou deixar os slides lá no grupo. Infelizmente, só não dá para ir com os vídeos, porque o suporte do arquivo não comporta, tá? Mas aí vão os textos, os recortes aí de citação, de repertório, de intervenções para servir também como base para a produção de texto de vocês, tá bom? Eu vou encerrando a aula. Até a próxima semana. Obrigado aí pela participação e até mais.